Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Prorrogados até o início de dezembro os trabalhos da CPI do túnel acústico. Nós vamos acionar judicialmente, acionar no Tribunal de Contas, acionar no Ministério Público, porque a Prefeitura precisa ter responsabilidade com a segurança do carioca, do cidadão que transita pela cidade. Debate na Câmara do Rio discute situação dos conselhos tutelares. E uma cachorrinha é aposta de uma médica para ajudar a recuperação de crianças com câncer. Ela é tão grandona e tão quentinha, muito fofa. Gostei muito. Ela traz felicidade para as pessoas que estão aqui, né? Não saia daí, a gente volta já. Veja no próximo Rio TV Debate quais os rumos do Carnaval Carioca. Teremos mesmo a Cidade do Samba 2 e o anunciado Carnaval Fora de Época? Com a gente aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto estarão o secretário estadual de Cultura, Juan Lira, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, Wallace Palhares, e o vice-presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Brasil, Hélio José Alves Júnior. Eu te espero aqui no Rio TV Debate. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da CPI do túnel acústico. Os trabalhos da comissão, que deveriam ser concluídos no início de outubro, foram prorrogados por mais 60 dias. O relatório final vai ser encaminhado para a Prefeitura com uma série de medidas a serem adotadas. A reunião era para ouvir o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno, mas ele justificou a ausência alegando uma agenda em Brasília. A CPI estava programada para terminar no dia 2 de outubro, mas os parlamentares decidiram pela prorrogação dos trabalhos por mais 60 dias. Ficou também acertada a convocação do secretário Sebastião Bruno. Ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas quando a gente tem um compromisso com o Legislativo, o mínimo que se espera é que, se eu não posso ir, que essa justificativa seja feita com antecedência devida. Foi muito estranho receber hoje, às 11h40 da manhã, um ofício da Prefeitura dizendo que o secretário não podia vir. Então, nós não ficamos satisfeitos, o secretário Sebastião Bruno, no nosso entendimento, e a gente vai ouvi-lo novamente, nós remarcamos a vinda dele aqui, vamos ouvir dele próprio o que aconteceu, mas, no mínimo, é desrespeitoso. A ausência do secretário aconteceu no mesmo dia em que ocorreram problemas em viadutos e passarelas na cidade. Na parte da manhã, um ônibus pegou fogo na linha amarela, bem embaixo de uma passarela. Já à tarde, uma placa de isolamento acústico se soltou no túnel São Conrado. A Defesa Civil foi chamada. O que está claro é que não existe hoje um contrato ativo, contratos na realidade ativos, porque são vários contratos para cobrir toda a cidade do Rio de Janeiro, para justamente atender demandas que acontecem no dia a dia de túneis. Então, por exemplo, hoje o acidente do ônibus que houve na passarela é que é na linha amarela, que é uma concessionária, mas poderia ter acontecido também numa avenida administrada diretamente pelo município. Houve um problema agora no novo túnel ali, quem está em direção à Barra da Tijuca. Então são pequenos problemas que vão acontecer no dia a dia que hoje a cidade não tem não tem contratos vigentes para empresas que possam atender diretamente. Então nós temos dois problemas: a falta de manutenção necessária e o poder de reação que precisa ter numa metrópole como o Rio de Janeiro, uma vez que não tem empresas pré-contratadas para fazer esses serviços emergenciais. O vereador Raimon, presidente da CPI, disse que vai enviar o relatório final para a Prefeitura, indicando quais melhorias devem ser feitas. Nós vamos apresentar um relatório que ajude a Prefeitura a entender a importância, e se a Prefeitura, não entendendo, não levar a sério isso, não colocar isso em prática, nós vamos acionar judicialmente, acionar no Tribunal de Contas, acionar no Ministério Público, que a Prefeitura precisa ter responsabilidade com a segurança do carioca, do cidadão que transita pela cidade. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares aprovaram alguns projetos de lei e outros foram adiados. Entre os projetos adiados está o projeto de emenda à lei orgânica de autoria dos vereadores Luiz Carlos Ramos Filho, professor Adalmir e Alexandre Esquierdo. E a emenda de número 2 é de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que explicou melhor o projeto. O projeto fala da proibição dos fogos, da comercialização, mas isso já é proibido há muito tempo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente apresentou uma emenda
que limita isso em 85 decibéis. As pessoas sabem os malefícios que os fogos trazem, não só à vida dos animais, né? Muitos animais que morrem enforcados, animais que infartam, animais que pulam, né, dos seus andares, dos apartamentos, né, e sofrem acidentes, mas também as pessoas, né, os autistas, que aumentam as suas crises, né, as pessoas que têm epilepsia, as pessoas que chegam nos hospitais com falta de membros, com queimaduras, com cegueiras. Nós vamos trabalhar, nós vamos conversar com cada colega, conscientizar que nós temos que adequar a nossa legislação a uma nova realidade, né? Tem como se fazer as festividades com uns fogos com menos ruídos. Durante a sessão foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que dá nome do navegador português Fernando de Magalhães a uma praça inominada localizada no município. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda e o Fundo Municipal do Trabalho, foi aprovado em primeira discussão e voltará em segunda discussão. Os desafios dos conselhos tutelares para os próximos 4 anos foram tema de um debate público na Câmara do Rio. O vereador Leonel Brizola apresentou dados de maus tratos a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Omissão, descaso e abandono. Esse é o retrato da atual situação de alguns dos 19 conselhos tutelares do município do Rio. A falta de uma legislação que assegure a manutenção do trabalho dos conselheiros foi um dos temas discutidos durante o debate público no plenário da Câmara. O Conselho Tutelar da Zona Sul, onde eu faço parte, hoje não tem água. Desde maio do ano passado, que eu substituí, eu não tenho computador na mesa, não tenho a infraestrutura necessária. O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Mendes de Jesus, disse que é fundamental a construção de mais conselhos tutelares na cidade. O vereador Leonel Brizola Neto, presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, apresentou dados de maus tratos às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no país e no município do Rio. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos realizou uma pesquisa que, em apenas um dia, identificou 770 casos de trabalho infantil pelas ruas do Rio de Janeiro. No que dado à violência sexual, os números são alarmantes. 40 mil casos de violência sexual contra criança e adolescente, sendo que 81% das vítimas eram do sexo feminino. São 4 meninas de até 13 anos estupradas por hora no país. No município do Rio de Janeiro, foram 1.130 casos de violência sexual. O parlamentar Raimon também participou da audiência. A nossa luta nesta audiência aqui, nesse debate, é a luta para garantia de defesa dos direitos da criança e do adolescente e, portanto, quando se assoda e se caça direitos daqueles que são democraticamente eleitos, o que a gente tem é, na verdade, o rompimento com o processo do Estado Democrático de Direito. A representante da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Rio chamou a atenção para a lei municipal sobre o tema, que está defasada e que o processo para a escolha daqueles que irão ocupar uma vaga para conselheiro deve ser aperfeiçoado. Nossa lei municipal é de 2001 e nós temos o ECA a cada momento sendo alterado. Aí nós temos decretos e decretos de prefeito, decretos e decretos do CMDCA, deliberações, e a nossa lei está defasada. O nosso regimento interno, que se encontra, a meu ver, atualizado, que nós atualizamos recentemente, não pôde avançar porque a lei está atrasada. Então, precisamos alterar a lei para poder atualizar novamente o regimento interno. A subsecretária de Assistência Social, Kézia Betânia Almeida, fez um balanço dos desafios dos conselhos tutelares para os próximos 4 anos. O vereador Leonel Brizola Neto disse que o debate é fundamental para se avançar em políticas públicas para assegurar os direitos da criança e do adolescente. Um bom diálogo, ele pode evitar, aliás, melhorar a situação precária do atendimento da criança e adolescente. Quando eu coloco essa questão do centro, de atender ali no Mestre Candeia, talvez é uma questão de pequenos detalhes. Já que a gente tem 19 conselhos tutelares,
O CONANDA manda ser 1 para 100 mil. Quer dizer, teria que ser mais de 60 conselhos tutelares. Os cruzamentos da cidade vão ganhar faixas exclusivas para motos. O objetivo da Sete Rio é ajudar a diminuir os acidentes envolvendo motocicletas, que já representam 36% do total registrado em 2018. A motobox será testada em caráter experimental a partir desta quarta, no entroncamento entre as avenidas Epitácio Pessoa, Borges de Medeiros e Rua Frei Solano, na Lagoa. A proposta é implantar essa sinalização em mais de 1000 cruzamentos da cidade, incluindo nos principais corredores de trânsito à medida que as manutenções de rotina forem acontecendo. De acordo com a Sete Rio, esses espaços melhoram a visibilidade entre pedestres e motociclistas e facilitam a movimentação das motos quando o tráfego é liberado. As faixas já foram adotadas em diversas cidades do país, como São Paulo e Brasília. E você vai ver no próximo bloco. Crianças em tratamento contra o câncer voltam a sorrir após receber as visitas de uma cachorrinha do projeto de terapia assistida. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. O uso de mesas e cadeiras por bares e restaurantes nas calçadas da cidade é uma das maiores reclamações recebidas pela plataforma 1746 de atendimento ao cidadão. Nessa terça-feira, um debate na Câmara do Rio, promovido pelo vereador Rafael Aloysio Freitas, reuniu empresários e moradores. Em discussão, a atualização da legislação referente à ocupação do espaço público por estabelecimentos comerciais. Entre comerciantes e representantes de associações de moradores, cerca de 80 pessoas participaram da audiência pública promovida pela Comissão Especial de Atualização de Legislação referente à ocupação de calçadas por mesas e cadeiras de bares, restaurantes, cervejarias e outros estabelecimentos. O vereador Rafael Aloysio Freitas conduziu o debate. É nosso trabalho, meu e dos outros vereadores aqui na Câmara, conseguimos aprimorar e atualizar, modernizando, sempre aperfeiçoando a legislação existente. A gente tem como base essa legislação de 76, mas estamos em 2019 e a gente precisa a todo momento saber que a cidade passou por muitas transformações e nós temos a obrigação, de fazer a cidade novamente retomar o seu crescimento, atualizando essa legislação. 30% das reclamações direcionadas à 1746, plataforma de atendimento ao cidadão, são referentes ao uso de mesas e cadeiras no espaço público da cidade. As primeiras regulações municipais datam de 1976. De lá para cá, houve determinação para a altura padrão dos móveis, a distância a que deveriam ser instalados de esquinas e a necessidade de autorização do condomínio para uso das áreas comuns pelos bares e restaurantes. Os polos gastronômicos da cidade também foram delimitados como áreas específicas e o horário de funcionamento dessas regiões é diferenciado. O presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio destacou alguns pontos que precisam ser revistos. A gente está falando de 11 mil estabelecimentos e mais de 110 mil empregos diretos, gerando 350 milhões só de ICMS para o estado do Rio. Então a gente está falando de um setor que transforma, de fato, a economia da cidade e a vida das pessoas. Nós somos o maior empregador de jovens de 18 a 24 anos, jovens esses que muitas vezes têm a sua porta de entrada no mercado de trabalho através dos nossos estabelecimentos. Então existe uma transformação
social e econômica muito grande por trás do que a gente faz. A gente precisa de apoio para continuar tendo segurança jurídica para investir na cidade do Rio. Para a coordenadora municipal de licenciamento e fiscalização, é muito importante ouvir todos os envolvidos. A gente está aqui para estabelecer pontes, jamais para colocar abismos. Então a ideia é trabalhar juntos, empreendedor, prefeitura, porque a gente precisa fazer da cidade um ambiente de negócios favorável, a cidade precisa do trabalho deles e a gente precisa conciliar a força empreendedora com a nossa função reguladora, organizadora do espaço público, da ocupação do espaço público, fazer com que a cidade, que tem essa vocação, se ilumine novamente, tenha realmente um vigor no fomento da atividade econômica. Essa é a nossa função, o nosso papel. Projeto aprovado na Câmara do Rio determina que estudantes da rede municipal cujos pais ou responsáveis sejam idosos ou deficientes tenham prioridade nas vagas de escolas mais próximas de casa. Projeto de lei isenta consumidores da cobrança de estacionamento nos shoppings. CPI das enchentes realiza audiência pública para discutir propostas da Prefeitura para atendimento às comunidades atingidas. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente do Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, Rogério Silva de Mello. A confeitaria mais famosa da cidade fez aniversário nesta terça-feira. A Colombo completou 125 anos de história, conquistando turistas e cariocas pelo paladar. Patrimônio artístico e cultural do Rio, a Colombo é um dos locais mais visitados do centro da cidade, permitindo ao visitante voltar no tempo ao contemplar cristais, espelhos belgas e uma decoração inspirada da Belle Époque. Local preferido de escritores como Lima Barreto e Olavo Bilac, a Colombo também serviu ex-presidente da República como Getúlio Vargas e até a Rainha Elizabeth, do Reino Unido. Para celebrar a data, a confeitaria fez uma série de promoções de dar água na boca. Pela manhã, uma missa seguida de bolo com espumante marcou os 125 anos da confeitaria mais famosa da cidade. Uma cachorrinha é a aposta de uma oncologista para ajudar na recuperação de pacientes da ala infantil do Instituto Nacional do Câncer. As visitas de Hope às enfermarias do hospital contam com a aprovação das crianças internadas, dos parentes e também dos médicos. Com apenas 1 ano e 3 meses de idade, Hope tem a tarefa de espalhar alegria, carinho e oferecer mais conforto aos pequenos pacientes que lutam contra diversos tipos de câncer. Hope, da raça Golden, é uma funcionária muito focada no trabalho. Todas as terças e sextas-feiras, ela chega pontualmente às 2 horas da tarde para trabalhar, de coleira, crachá e com um colete que funciona como um jaleco hospitalar. Ela é recebida pelos funcionários, bate o ponto e recebe muitos chamegos pelos corredores. E como toda funcionária, ela tem até uma escala de trabalho. Há 5 meses, a Hope circula aqui pelos corredores da pediatria do INCA. E com certeza a presença da Hope já faz muita diferença no tratamento das crianças. Antes de começar as visitas na ala pediátrica do INCA, o adestrador André, que acompanha a Hope, faz a higiene completa. Limpa as patas e escova os dentes. Aqui dentro do hospital é uma norma, a gente tem que fazer a higienização das patinhas dela, se ela tiver feito algumas necessidades também, essa higienização. Toma banho toda vez que vem para o hospital, então ela sai do pet e vem direto para o hospital e faz a higienização bucal também, né, escovando os dentinhos. Assim como o pastor é um cão policial, assim como o Golden é um cão terapeuta, assim como o labrador é um cão para cego ou para cadeirantes, porque tem características bem mais específicas. Então o Golden ele é muito mais sensível a receber um carinho, a dar um carinho, a fazer uma conexão com o paciente, né? Muito mais sensível ao sentimento que a gente não consegue ver, talvez. A cada visita, uma grande alegria que contagia pacientes e familiares. Marcele, de 15 anos, está internada no INCA há 1 semana e se preparou para receber a visita de Hope pela primeira vez. Eu estava bem triste porque o meu coleguinha que ele fica aqui, ele foi para outro quarto. Aí ela me animou bastante porque eu estava curiosa para saber quem era ela. Aí ela veio, eu achei ela tão fofinha, quero levar para casa. Olha, ela
Um lacinho tão bonitinho, ela é tão grandona e tão quentinha, muito fofa, gostei muito. Ela faz a diferença aqui. Verdade, faz mesmo, ela pode arrancar muitos sorrisos de muita gente. Hope, que é sempre muito esperada pelos pacientes, esbanja carinho, proporciona bem-estar a todos e auxilia na terapia de crianças que passam por tratamentos oncológicos. Eu achei muito boa, ela traz felicidade para as pessoas que estão aqui, né? Que estão aqui há bastante tempo, eu estou aqui só há pouco tempo, então acho que é uma coisa boa, assim, para animar as crianças. A Hope vindo para cá, as crianças ficam um pouco mais alegres, se esquece um pouco da doença, do tratamento, né? Aí dá uma alegria, mais um ambiente assim mais familiar. Hope também recebe tanto carinho que em alguns momentos acaba relaxando e descansa tranquilamente nos leitos. A presença da Hope também foi garantida aqui na pediatria do INCA, no Rio de Janeiro, pela lei sancionada pelo prefeito Marcelo Crivella. A lei que permite a presença de animais nos hospitais é de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Doutora Bianca Santana, médica da pediatria do INCA, é a dona da Hope e a responsável pelo primeiro projeto de terapia assistida por animais do INCA. Meu objetivo é comprovar a alteração do nível de endorfina. Né, eu ainda não apresentei o projeto da dosagem das crianças, mas a gente vem tendo um resultado óbvio, né? Assim, as crianças ficam mais animadas, né? Muitas crianças que às vezes estavam tristes por algum motivo acabam sorrindo. Tem a história de uma menininha que não sabia que ia fazer quimioterapia e aí estava chorando a manhã toda. E aí, quando o André chegou com ela, ela deu o primeiro sorriso daquele dia, né? Então a gente tem comprovações óbvias, né? Mas a gente precisa de comprovações científicas também. Quando você tem um sonho, né? E esse sonho não é só para você, é para toda uma população, né? É para as minhas crianças, é para essas crianças que sofrem tratamento oncológico e tudo. Você não pode esperar que aconteça. Você tem que fazer acontecer, né? Você tem que criar e correr atrás. Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.